Olá, bem-vindos à Universidade Comunidade, um programa em parceria da Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, com a Câmara Municipal de Araras. Esse é o nosso programa de número 101. E gostaria de convidar vocês para assistirem também os reprises, quando vocês não puderem acompanhar o programa, às 7h30 da noite, nas sextas-feiras. Domingos e terças, o reprise às 19h30 e quartas-feiras às 20 horas. O nosso programa também vocês podem encontrar no YouTube e no Facebook /Universidade Comunidade. O nosso programa hoje, eu tenho o prazer de estar recebendo a professora Renata. Oi, tudo bem, professora Isabela? Tudo bem, Renata? Seja bem-vinda. E a professora Daniela, da Universidade Estadual de Santa Cruz de Ilhéus. Tudo bem, Daniela? Tudo ótimo, Isabela. Seja bem-vinda. Bom, como a gente faz todo o começo de programa, eu vou passar para a Renata fazer as suas considerações sobre a semana. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal que está em casa. Assim como eu tenho feito nos últimos programas, eu gostaria de atualizar o pessoal que está em casa, que está nos assistindo pelo YouTube, a situação em relação à ocupação das escolas e universidades no país. Hoje a gente tem cerca de 1.100 escolas e universidades ocupadas, né? De acordo com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Então, são 1.022 escolas e institutos federais e 82 universidades e 4 núcleos regionais de educação ocupados, né? O estado com o maior número de ocupações é o Paraná, mas essas ocupações têm ocorrido em 19 estados brasileiros e o Distrito Federal. A notícia que eu encontrei do Estadão recentemente, né, reforça a ideia de que esses estudantes estão ocupando as escolas e as universidades por conta da PEC 241, que a gente tem chamado de PEC do teto, né? O PEC do fim do mundo. PEC do fim do mundo, que limita os gastos públicos, no caso, que vai afetar a educação. E esses estudantes também têm questionado as mudanças que serão implantados no ensino médio. Essa mesma reportagem que eu encontrei no Estadão Conteúdo reforça que tanto os estudantes do ensino médio como os estudantes do ensino superior têm feito essas ocupações por conta própria e não estimulados pelos gestores das instituições de ensino, né? Os alunos se reúnem em assembleia, decidem se farão ou não ocupação, montam comissões, né, que vão se reunir constantemente, né, para decidir se essas ocupações continuarão ou não. Em algumas escolas é decidido que não vai haver ocupação, mas estão ocorrendo debates sobre essas duas medidas que o governo está impondo, vamos dizer assim, né? Eu acho que é um assunto, Renata, muito pertinente. Importante a gente estar trazendo aqui para esclarecer a comunidade, já que, nesse ponto, a nossa grande mídia oferece um desserviço à população, porque ela não informa o que está acontecendo e, infelizmente, os alunos estão sendo também bastante pressionados, né? Então, nós sempre discutimos a questão, por exemplo, do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele não está sendo respeitado, né? Ontem eu recebi a notícia de que em Brasília, por exemplo, um juiz deu autorização para que se use tática de guerra e de tortura com os alunos que estão nas escolas. Então, eles cortaram luz, cortaram água, eles não deixam nenhuma pessoa se aproximar, nem os pais dos adolescentes que estão nas escolas. Isso é um despautério na minha concepção. Não deixam chegar alimentos na escola para esses estudantes. E agora eles disseram que a Polícia Militar tem a obrigação de usar efeito sonoro durante o período da madrugada para não deixar os alunos dormirem. Então, parece um campo de concentração. Então, assim, uma ocupação legítima, no meu ponto de enxergar essa questão, é legítima porque a escola é do povo, a escola pública é da população, ela não é do governo, ela é da população. Os estudantes estão lutando porque eles querem discutir a reforma do ensino médio. Nós sabemos que o ensino médio precisa de alterações
e inclusive nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje na entrevista. Agora, quando os nossos alunos, os estudantes, eles resolvem que eles precisam de mais esclarecimento, querem debater, não querem as coisas impostas goela abaixo, é assim que eles são tratados? Né? E depois as pessoas vêm com aquele discurso na mídia dizendo que é uma legião de alienados, que os estudantes hoje não se preocupam mais com política ou com o futuro da nação. Fico muito contente de ver os jovens, esses jovens adolescentes se reunindo e por conta própria tomando essas decisões. Pode ser que não sejam as melhores decisões em todas as situações, né? Mas essa mobilização a partir dos estudantes é muito importante, né? Eu particularmente fico contente em saber que as próximas gerações serão compostas por esses estudantes. Exercendo o direito deles mesmo, né? De estar discutindo, né? E eu acho bem interessante também, porque a gente percebe um outro tipo de pressão vindo inclusive do Ministério da Educação, que deveria resguardar também esses estudantes, né? O Ministério da Educação, ao invés disso, o que ele tem feito? Eles pediram uma lista de nomes de estudantes que estavam ocupando e saiu até uma sugestão de que esses alunos fossem impedidos de prestar o Enem. Olha a que ponto nós podemos chegar numa situação extremamente arbitrária, autoritária, num país que se diz democrático, né? Então, eu acho que são questões aí que precisam ser bastante debatidas. Nós estamos num momento assim que as discussões são importantes. Não adianta você querer vir com uma proposta de mudança que acaba virando uma imposta, né? Não é uma proposta, é uma imposta de mudança, né? Você chega de cima para baixo e fala, não vai ter que ser assim daqui para frente, né? Sem discutir com a comunidade, sem discutir com quem é da área. Que os profissionais da área de educação não estão sendo chamados a discutir, não estão sendo chamados para um debate sobre essas questões, né? E sobre a questão da PEC também, muito bem colocado, ela corta, sim, os investimentos na área de educação. Um país que pretende se desenvolver, ser um país mais justo, desenvolver tecnologia, ele não pode enxergar a educação como gasto. A educação tem que ser vista sempre como um investimento. Né? E o que a gente tem visto é as pessoas dizerem que é um absurdo gastar 6,5% do PIB com educação. Agora, é interessante você ter uma PEC que limita os gastos na educação e uma alteração no ensino médio que diz que vai aumentar o tempo de estada do estudante na escola. Com que dinheiro, né? Boa pergunta. Então, alguém errou nas contas aí, porque você não pode propor você propõe algo que vai diminuir o investimento na educação e depois você propõe uma alteração do ensino médio que vai aumentar o número de contratações, o número de horas do estudante dentro da escola. Com que dinheiro, então? É uma boa pergunta. Fica aí a pergunta, né? Quem sabe a gente consegue ter uma resposta ainda essa semana, quem sabe, ou a semana que vem, né? Quem sabe, aí a gente consegue, né? Infelizmente, nós temos visto vários atentados, na verdade, à educação. Parece que os nossos governantes atuais entendem que a educação ela é um motor contrário ao desenvolvimento do país. Né? Isso é uma situação bastante estranha, né, no meu ponto de vista. Se nós observarmos os países que se desenvolveram, eles investiram muito em educação. Muito em educação, exatamente. Né? Muitos recursos e, principalmente, investiram na valorização do profissional da educação. É lógico, quando a gente fala aqui de investimento, eu acho que todos nós prezamos por um investimento bem feito. Né? A gente não está dizendo aqui que o dinheiro público tem que ser mal gasto. Pelo contrário, a gente quer que ele seja bem gasto, né? De forma correta. Né? Então, quando se fala em investimento, não é só injetar milhões, bilhões. Na verdade, é investir onde realmente precisa. Né? Pois é. Bom, esperamos então que em breve tenhamos algumas respostas aí. Quem sabe consigamos reverter um pouco esse quadro caótico que está desenhado aí para a nossa educação nos próximos anos. Mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, né? Vamos passar para a nossa entrevistada de hoje, a professora Daniela Talora. A Daniela, não posso deixar de dizer, é minha irmã, com muito orgulho, né?
E a Daniela está passando um período aqui em São Paulo, mas ela é professora da UESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. Ela é formada em Biologia pela Unesp de Rio Claro, fez o mestrado em Biologia Vegetal também pela Unesp de Rio Claro, o doutorado na área de Conservação dos Recursos Florestais na Exalc USP, e hoje é professora titular. Bem-vinda, Daniela. E diretora. E diretora da Biologia, como é que... Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz. E é isso aí. Então, hoje nós vamos conversar um pouco com a Daniela sobre a importância do ensino de conservação da biodiversidade na educação básica, que acho que é uma questão que envolve, inclusive, algumas melhorias para o ensino médio, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho, Daniela, sobre o que significa o ensino de conservação da biodiversidade aí na educação básica. Como você entende isso? Bom, Isabela e Renata, né? Eu trabalhei, só para contextualizar, né? Eu trabalhei, antes de fazer o doutorado, entre doutorado e mestrado, portanto, eu trabalhei 14 anos no ensino médio como professora de biologia. E dei aula para cursinho pré-vestibular também nesse tempo. Dei aula em algumas faculdades particulares, depois é que eu resolvi fazer meu doutorado. Então eu tenho uma visão daquilo que eu enxergo que não funciona bem no ensino médio, né? E já participei de discussões, inclusive com os professores da área de educação da UESC, em momentos de eventos, sobre o ensino no ensino básico, o ensino de ciências mais propriamente dita. E a gente tem uma inquietude muito grande, porque o perfil da maneira como as ciências são estudadas, como a biologia também é ensinada no ensino médio, é bastante conteudista. E a gente acredita que a melhor formação dentro do ensino público é a formação de um perfil cidadão. Eu acho que hoje, para a gente formar um cidadão, a gente tem que se preocupar muito com duas vertentes, para mim elas são fundamentais. Primeiro, a gente entender que a biologia, e portanto o ensino de ciências também, se a gente pensar na parte até o nono ano, né? Agora às vezes eu me confundo, oitava série, nono ano, ele tem que ter um perfil que destaque que toda a biologia ela é centrada na evolução. A gente perde uma grande oportunidade de mostrar para os alunos que tudo que se aprende em biologia tem um conteúdo voltado para adaptação no sentido evolutivo, como a gente entende, que é por seleção natural, segundo os preceitos do Darwin. Eu acho que a maneira como a gente ensina, por exemplo, para mim o mais grave é o sétimo ano, sexta série, para mim é difícil ainda. O sétimo ano ou sexta série, que a gente estuda os grupos animais vegetais de uma maneira extremamente naturalista. Então a gente volta lá para 1800, quando se coletava bicho e planta, colocava eles em caixinhas sem explicar muito bem esse contexto. Isso para mim é assustador. Como é que uma criança ou um pré-adolescente com 11, 12 anos consegue entender o filo quinidária, consegue entender o filo porífera, consegue entender... Tudo bem, mamífero a gente consegue até imaginar que ele consiga entender um pouquinho, mas ele não consegue entender isso na perspectiva evolutiva. Então isso me chamou muita atenção e eu acho que a gente tinha que fazer uma proposição nova. Eu ainda não tenho isso nem rascunhado, mas é uma coisa que tem me inquietado e que a gente tem discutido. Eu acho que, por exemplo, nesse momento da sexta série, sétimo ano, a gente deveria estar discutindo ambientes. Então, por exemplo, ambiente marinho. Que planta está nesse ambiente? Que alga? Que bicho? Por quê? Que tipo de adaptação esse organismo tem para conseguir sobreviver nessa situação? No que isso é diferente do mangue? No que isso é diferente da floresta tropical? No que isso é diferente do cerrado? A gente teria uma maneira de mostrar, ao mesmo tempo, o ambiente, a relação do organismo com o clima. Veja que eu já estou puxando a ecologia também, a ambiência, né? Que é uma coisa importante. A parte evolutiva voltada em adaptação. Porque, eu não sei se é do conhecimento de todo mundo, mas o nosso aluno na universidade, ele continua com dificuldade de entender de que forma uma adaptação torna o organismo apto a viver em algum local. Ele sempre pensa na parte finalista. O organismo, por exemplo, o beija-flor tem um bico comprido para sugar o néctar, e não que ao longo do tempo ele passou por processos de seleção, em que a flor era de um jeito, tubular, por exemplo, e alcançar o néctar só alguns organismos conseguiam, outros não, eles foram selecionados. Então essa história processual para eles é muito difícil, até hoje. Entendo.
Então, eu acho que a minha inquietude começa aí. Quer que continue? Bom, não, no ensino médio a questão é diferente. Eu ia te perguntar uma questão que eu acho que você vai falar um pouco do ensino médio, mas é pensar, então, depois que você fala do ensino médio, para a gente pensar também na universidade, né, de como isso tem sido trabalhado, né, e como a gente poderia... Eu acho, Daniela, que isso é um reflexo de algo até mais amplo que nós temos visto. E há uma tendência em passar informações, mas nos dias de hoje, passar informações perdeu sentido. Estão ficando obsoleto, então, lógico, né? Porque os estudantes, eles têm condições de procurar informações pela internet, em fontes confiáveis, inclusive. Eu acho que o maior problema é saber usar, saber relacionar as informações. E quando a gente faz isso que você propôs, né, a partir da evolução, você não simplesmente passa as informações, você relaciona as informações, né? E eu acho que isso é um problema que nós enfrentamos na biologia, porque nós três somos formadas em biologia, mas eu acho que isso também tem sido enfrentado em história, de repente em geografia, em português, em matemática, né? Porque o volume de informações aumenta. Cada vez maior. E aí, como utilizar essas informações, né? Eu acredito nisso, sim. Então, eu vejo que a saída é a gente ter uma reflexão maior. Eu trabalho muito isso. Eu acho que tem um modelo hoje que a gente usa no ensino à distância, que é pela UAB, né? A gente tem uns módulos muito interessantes, que eu acho que eles são melhores do que o ensino presencial, por exemplo, né? A gente já trata muito com os alunos dessa forma. Eu tive uma dificuldade imensa, gigantesca de trabalhar com o ensino à distância. Só que hoje eu estou já há 7 anos trabalhando com o ensino à distância, eu já me sinto mais confortável. E posso dizer que essa discussão no ensino à distância tem funcionado bastante, tem melhorado a maneira como os alunos enxergam isso. E a gente trabalha com evolução desde o primeiro módulo. E a ecologia, veja, que é até interessante pensar, mas é a área de ecologia que tem lidado com os estudos de evolução para já trazer para o ambiente, para não ficar estudando evolução dentro da caixinha da evolução. A gente tem tido esse cuidado. Eu acho que o fato de ter dado muito aula para o ensino médio, ter uma visão muito ampla. Eu dei aula de genética, eu dei aula de botânica, eu dei aula de zoologia, de fisiologia. Então, ajuda você a casar as caixinhas e não deixá-las numa caixinha fechada. Então, assim, você relacionar as coisas. Quando você está preparando uma aula, é fundamental para o aluno conseguir relacionar elas depois. Não tem jeito. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente não cumpre o nosso objetivo. Isso é uma questão importante, porque muitas vezes o professor acha que só levando o conteúdo que o aluno faz as relações por si só. E não faz, né? Porque é muito mais difícil fazer as relações, né? Esse deveria ser o papel, porque encontrar a informação, como você mesma disse, é fácil. Agora, relacionar é a mesma coisa, por exemplo, né? O pessoal de casa pode estar pensando, falando, nossa, é uma discussão de biologia aí, tanto, né? Mas pensa, por exemplo, quando você está ajudando o teu filho a estudar o corpo humano. Vem tudo separadinho, né? O sistema cardiovascular, aí vai estudar o sistema excretor, aí vai estudar... E não tem nenhum momento, ou pouquíssimos são os momentos, que o professor diz, né? Ou que lá no livro traz. Então, onde todos esses sistemas se relacionam? Por que o sangue precisa pegar o oxigênio, né? Para onde que ele vai levar? Então, como esse sistema está relacionado com o outro? Porque, na verdade... Não é um somatório de sistemas que vai fazer o organismo funcionar, né? O organismo funciona e a gente estuda os sistemas separadamente para conseguir aprofundar mais e ter mais informações, né? Então, isso também é uma questão que a gente vem discutindo. E outra, né? A gente fala assim, mas isso é só para o estudante que for cursar ciências biológicas? Não. Não. Porque saber da sua saúde, saber do ambiente onde está, é importante para todos. Para todo mundo. E veja, por isso que eu falo que eu sou fã do material da EAD. Eles falam de sistema de integração. Então, o nome do sistema hormonal e do sistema nervoso vem junto num lugar chamado sistema de integração, que ele usa exemplos para mostrar como é que essas coisas estão interrelacionadas. Então, se você forma o seu professor, ele pensando de maneira interrelacionada, é muito mais fácil depois você conseguir que ele passe para os alunos uma visão para a inter-relação e não para as caixinhas separadas, né? Mas se você não dá essa visão para ele, é muito difícil ele sozinho chegar a essa conclusão, ou vai chegar a isso depois de 10, 12 anos de prática, né? O que é uma judiação, porque ele perde o momento
a oportunidade de tratar com os alunos de uma maneira melhor e formar um cidadão melhor. Eu acho que esse tem que ser o objetivo principal da educação, né? E é interessante que você falou, né? Isso a gente entende que é educação pública, mas eu entendo que em qualquer uma, né? Porque, infelizmente, se a gente for analisar, né? E a gente pode analisar tanto a escola pública quanto a escola particular, as duas estão centradas nesse conteudismo excessivo, né? Então, a quantidade de informações que os alunos são obrigados a memorizar é infindável. A gente pega um livro de biologia, em cada página chega até 48 conceitos diferentes. Imagina, né, para quem está começando a estudar, se isso é possível. Né? Não, e numa época que a gente não fala mais latim, né? Se a gente falasse latim, a biologia seria mais fácil para o aluno, ela seria mais palatável. Então ainda tem essa questão que os nomes são latinizados e que é muito difícil para eles, né? Muito difícil. Não tem como fugir um pouco disso, né? Eu acho que a gente vive num mundo que o acúmulo de conhecimento, ele tem uma hierarquia forte na sociedade e algumas coisas têm que ser postas. Mas se a gente conseguir fazer um ensino mais processual, a gente tem que memorizar menos coisas. Sempre. Eu acho que isso vale para a história. Estudos processuais na história são melhores, na geografia também é melhor. Eu não sei muito como é que é isso na matemática, mas eu tenho certeza que contextualizar no dia a dia é possível. Eu não sei se o processual deve ter alguma outra estratégia. Eu conheço um pouco mais as áreas que a gente acaba tendo mais afinidade, né? Inclusive, uma coisa que eu sinto muito falta nos livros didáticos é que eles não mostram a história do conhecimento, que é outra coisa fundamental. A ciência é pronta. Então, de repente, o Arquimedes estava lá sentado embaixo da árvore, estava dentro da banheira, aí caiu a maçã, o óleo, o Newton, aí o Arquimedes entrou na banheira, ele percebeu, não existe isso, não foi... O cara estudou muito, teve muito esforço, ele errou muito para chegar naquilo. Não é uma coisa contemplativa, que bonito, hoje eu descobri tudo, caiu na minha cabeça. Não, isso não existe. E aí a criança fica com uma ideia errada e, além disso, ela começa a se achar inferior. Isso eu tenho reparado bastante quando eu converso com os adolescentes. Eu tenho muitos filhos de amigos, embora eu não dê mais aula, né, os filhos dos meus amigos estão todos nessa fase. Eles acham que a pessoa que consegue essas coisas é uma pessoa que está pronta, que vem de graça para ela. É um gênio, não vê que o esforço é que fez essa pessoa. Claro. Isso não é bom, isso é contraproducente. Então a história processual, ela também ajuda nisso, ela entender que a ciência é um processo e que demora muito para alguém chegar e que a gente está sempre em cima de ombros de gigantes, né? A gente só tem esse conhecimento hoje porque muita gente trabalhou e se esforçou demais para chegar nesse momento. Então essa história do esforço, ela tem que estar presente, a gente tem que mostrar para o aluno que tudo é feito com suor, é com trabalho. Da mesma forma que um atleta precisa treinar muito para conseguir um objetivo e se machuca e tem percalços, a gente também tem. Isso até ressalta a importância da investigação, com certeza, no ensino básico. O processo de investigação, de busca de informações através da investigação. Para eles perceberem que isso não é fácil, né? Não. Mas, e muitas vezes, né, quando a gente vai trabalhar, eu lembro quando eu tinha aula na escola que a gente ia para o laboratório, era sempre uma receitinha de bolo, né? Então, você faz aquele passo a passo e se o resultado der diferente, você que errou. Não pode ser, olha, pode dar outro resultado. E assim, né? Se não sair aquele resultado, não deu certo. Não deu certo. Então, você errou, então começa tudo de novo. Eu lembro isso muito em titulação, em química, né? Perdi o ponto da viragem e deu tudo errado. E não é assim, né? E por que a gente não discute o erro, né? Muitas porque vezes... discutir o que acertou, né? É fácil, né? Todo mundo discute. Né? Parece um lugar comum. Vira uma coisa assim. Mas não é fácil. A gente ter esse feeling é muito difícil. Uhum. E a gente vive numa sociedade em que o sucesso é muito valorizado. Em tudo, né? É sucesso econômico, sucesso no esporte, é sucesso em tudo. Então o fracasso, que não é bem fracasso, né? Tem tudo a ver. Aquilo que é bom é sucesso, a pessoa está lá em cima. Vem daquele... E é para poucos. E o conceito americano que é muito forte, desse loser e winner, né? O cara... Meritocracia, né? É complicado. A gente tem que tomar alguns cuidados. Cuidados. Agora, tem uma outra coisa que é interessante. No PIBID, a gente fez um questionário com os alunos, né, em uma escola municipal aqui. E 20% no máximo coloca que o cientista pode ser mulher. Né? Então, é aquela visão também. Além de ter uma visão... linear da ciência, de que é um acúmulo de conhecimentos, né, ou de informações que vai transformar
que é feita por gênios ou pessoas muito loucas, né? É sempre um homem e branco, né? Então, assim, isso é muito interessante para a gente ir pensando e discutindo, né? Problematizar essas questões com os alunos, né? Trazer informações, olha, mas tal cientista é mulher, né? E ela descobriu tal coisa, ela desenvolveu e não foi sozinha, né? Tem sempre um grupo trabalhando junto, né? E essas questões, né? Por que você dá mérito para uma pessoa, se é um grupo aí, às vezes, de 100 pessoas trabalhando em conjunto, né? Então, são muitas questões aí. Dani, fala um pouco para a gente, né, em relação à conservação, né, os conceitos de conservação no ensino básico. Olha, eu acho que isso teria que começar na 5ª série, quando a gente estuda o ambiente. Acho até que, de maneira bem superficial, isso é tratado. Só que eu acho que a premência dos problemas ambientais, ela aumentou muito nas últimas décadas e a gente mexeu muito pouco no conteúdo de ciências e biologia no mesmo período. Então, veja, coisas que a gente imaginava que fosse acontecer daqui a 30 anos, como falta de água em São Paulo, falta de água na Bahia, estão acontecendo há 5 anos, de fato. Então, não dá mais para esperar ocorrer uma catástrofe ambiental de proporção gigantesca para a gente tratar desse assunto desde o começo. Isso tem que ser prioritário. Isso é ainda mais grave, na minha opinião, no ensino médio, porque o estudo de ecologia no ensino médio ele é muito centrado em conceitos e definições novamente. Pouquíssimo relacionado. É uma judiação porque a ecologia é linda, ela é uma ciência de relação, de interação, e a gente mostra uma coisa super quadrada para o aluno. A gente não associa evolução com a ecologia, que é uma coisa que é o tempo inteiro a gente discute isso quando está trabalhando com ecologia. A gente não discute, ou se discute, é uma aula no finalzinho, o último assunto da ecologia é a parte de conservação. Então você vai falar mais ou menos, vamos imaginar, você perde 4 aulas, perder entre aspas, é lógico, mas você usa 4 aulas do seu conteúdo para falar de ciclos biogeoquímicos e 10 minutos de uma aula para falar de mudanças climáticas globais. É completamente fora da medida e fora da proporção para o mundo que a gente vive hoje. Então, se você falar para o aluno, então está ocorrendo mudança climática global, está ocorrendo enchente, está ocorrendo seca, faz uma proposição do que você acha que devia mudar. O aluno jamais vai saber, sozinho, fazer essa proposição, porque ele não é nem instigado a relacionar e muito menos a ver o que atualmente está acontecendo. E a biologia da conservação, ela traz exatamente isso para a gente, né? Ela mostra que a quantidade de extinções está ocorrendo agora no antropoceno, que a gente já chama, né? O período que o homem vive no planeta, a gente já não fala mais em holoceno, já chama de antropoceno, essa mudança ajuda a clarear, né? A quantidade de extinções que a gente tem é muito grande e ela só pode ser explicada pela presença humana no planeta. E nós somos responsáveis pela mudança em passos de gigante na superfície da Terra. Que esses efeitos locais que a gente está vendo, de enchente, de seca, de falta de água, são provocados sim pela presença humana. E não só pelo problema da emissão de carbono, mas no nosso país, por exemplo, a quantidade de queimadas, que também é emissão de carbono, desmatamento, estão alterando demais o clima no nosso planeta e estão tendo uma influência muito nefasta sobre as nossas cidades. Então, veja, uma coisa que eu acho super importante e que eu vejo, inclusive, na academia, colegas meus não citando para os alunos. A água não desaparece, está chovendo em algum lugar. Mas quando eu tiro floresta, alguns compostos, inclusive fenólicos, que saem na transpiração da planta, fazem com que o vapor de água se condense em cima daquele local e chova ali. Então, quando eu tenho mata ciliar, a tendência é chover na beira do rio. Se eu não tenho mais mata ciliar, a chuva vai para outro lugar. Então, isso precisa ficar claro para o aluno. Não é que não está chovendo, não é que a água some, mas pode chover no meio do mar. O que adianta para a cidade se chove no meio do mar? Nada. Isso é bem legal, é bem interessante e até já vou passar para as suas considerações finais, mas para a gente estar pensando que a forma também que é colocado para as pessoas, que olha, a gente está tendo problema com água porque você abriu a torneira, né? Então faz a sua parte que o problema acabou. E não é assim. Se a gente não tiver uma política pública de conservação, a gente não vai conseguir recuperar, por exemplo, nascente, a gente não vai conseguir fazer voltar a chover em local onde precisa, né? Isso é. E para a gente ter esse apoio, tem que estar a sociedade do lado. Para mim, a única solução é você incutir, você discutir, você colocar esse assunto fortemente na sala de aula, para os alunos terem a reflexão e formar um novo cidadão que vai se preocupar com isso no mundo. Eu acho que, em partes, para finalizar, né, que
muitas das atitudes ligadas à conservação, elas não rendem frutos porque a gente esquece de trabalhar com os jovens e os adolescentes. A gente já trabalha com quem já tem os seus vícios, né? E é muito mais difícil mudar. Então, a médio prazo, a gente não avança. Infelizmente. Bom, nosso tempo acabou. Eu falo muito. Né? Não, você não, a gente. O tempo é muito bom também. Né? E aí, vou deixar o convite, Daniela, para você voltar outras vezes, que eu acho que são assuntos muito pertinentes, principalmente na área de educação, né? E para a gente pensar aí em várias reflexões. E quem sabe a gente não consegue avançar em pesquisas nessa área, né? Obrigada pela tua presença. Olha, agradeço muito o convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estou à disposição para a gente discutir, para a gente trabalhar em conjunto. E eu acredito mesmo que a educação é a força motora que nosso país precisa nesse momento. Eu acho que sempre vai precisar, mas nós estamos num momento muito crítico em termos sociais, políticos, e acho que a educação é uma ferramenta que a gente tem que aproveitar mais. Ok, muito obrigada. Renata, obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a você que está em casa. Até a próxima. Tchau.